Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Invictus Podcast. É um prazer estar recebendo vocês nessa noite maravilhosa. E, antes de mais nada, né? Gostaria de pedir a todos vocês que... Antes de mais nada, não, confundi a palavra aqui agora. Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir vocês agora para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também possam assistir. Deixa o like, porque, poxa, gente, é difícil a gente trazer um conteúdo de qualidade, então a gente depende dessa ajuda de vocês, né? Então, não custa nada, faça esse favor pra gente aí. E sem muitas delongas, gente, gostaria de estar apresentando nossa convidada da noite aqui, uma pessoa que tem uma história muito linda, uma trajetória marcante, né? Eu conheço um pouquinho da trajetória dela através da minha convivência com o esposo dela, e hoje ela estava aqui e nós decidimos aqui uma participação especial dela, né? Mais que especial. E gostaria também de estar compartilhando com vocês a história dela, uma história inspiradora. E, se Deus quiser, vai inspirar muitas pessoas de casa, né? Sem muitas delongas, Cristiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma boa noite a todos, boa noite a vocês. Eu fico honrada com o convite, porque a gente não, eu não imaginava, Ainda né? mais sem esperar assim, né? É um negócio assim meio doido, mas eu agradeço imensamente o convite, fico honrada, me sinto mesmo muito honrada. Muito obrigada. Cristiane, a gente que agradece, tá? Até porque seu nome é muito falado. A gente tá aqui, Cristiane pra lá, Cristiane Gente, pra quem fala cá. tanto assim? Um passarinho verde aí, que de vez em quando ele vem aqui e fala: Cristiane estava com a minha esposa, e Cristiane, Muriaé, Itaperuna, Cardoso, Campos. Cristiane tá em todos os lugares, né? É bem assim mesmo, é em vários lugares, porque Cristiane, assim, surgiu lá de Distrito de Cardoso Moreira, do interior, da roça, né? A menina que veio de lá e foi para São Fidélis, que eu sou fidelense, a minha família tem raízes em São Fidélis, eu tenho uma irmã que mora em São Fidélis, parentes ainda que moram em São Fidélis até hoje. E a gente sempre teve muita ligação com São Fidélis por conta disso. Estudei um tempo em São Fidélis, depois fui para Campos. Aí a gente já começou assim, naquela época, na roça, aí ficava assim, vai estudar, e agora? Vai estudar onde? Não tinha a facilidade que tem hoje, transporte escolar. Naquela época a gente tinha que sair de casa. Bicicleta, né? Não, eu morava no interior do interior mesmo, eu não morava perto de escola. Eu morava perto de uma escola que tinha até o ensino fundamental, o primeiro segmento, que a gente chamava antigamente até quarta série. Então, para depois disso, ou você ficava em casa, ou você não estudava. Minha mãe, ela sempre foi muito visionária quanto a isso. Conversava com meu pai, meus filhos têm que estudar, têm que sair daqui, eles têm que aprender. Então ela sempre deu muita força. Sua mãe foi uma motivadora do seu Uma lado. motivadora de que os filhos, ela tinha consciência disso. Imagina uma pessoa semi-analfabeta com essa consciência. Precisa de estudo. Aí tinha que sair. Aí eu fui morar em São Fidélis, casa de um, casa de outro. Ela alugou um cômodozinho para ficar com meu irmão. Então, assim, sempre incentivou essa questão de educação. Então não é à toa, né, Cristiane, que você é professora e pedagoga, né? Isso. Aí, nessa história aí de estuda, de sai da roça, não sai, eu parti para estudar, fui para São Fidélis. Fiz até um determinado tempo em São Fidélis, amo São Fidélis, nasci lá, deixo meu beijo, meu carinho para os fidelenses. E fui estudar em Campos. Aí, nessa época, eu consegui uma bolsa no Colégio Batista. Estudei em Campos até terminar o fundamental, né, até o 9º ano, que é hoje. Aí a pessoa com quem eu morei lá faleceu. Aí eu não tinha mais para onde ficar. Nossa. Eu falei, e agora? Vou continuar a estudar onde? Voltei para São Fidélis. Continuei meus estudos. Aí lá eu terminei o ensino médio, que eu fiz antigamente, né, o normal das professorinhas. Aí terminei o meu ensino médio lá. Logo depois do ensino médio, aí eu parei um tempo. Foi a época que eu me casei, aí me tornei mãe.
Aí fui rodando essas cidades, fui para Cardoso, conheci Rogério. Ih, já falou o nome do passarinho aí. Pois é. Aí conheci, nos casamos, né? Tivemos os filhos. Aí esse período eu fiquei sem estudar. Chegou um tempo que eu falei, agora já não estão mais bebezinhos, já estão ficando independentes. Eu preciso continuar a estudar. Estudei assim por conta própria, por já estar bastante tempo sem estudar. Fiz concurso para campus dos Goitacazes. Aí eu passei. Olha que Aí eu bacana. falei, eu passei, eu achava que eu não ia conseguir por tanto tempo, né? Terminei lá novinha, ainda assim, saindo da adolescência. Eu falei, agora eu vou seguir carreira. Porque era o que eu queria, eu sempre gostei dessa profissão, eu sempre quis ser professora. Diferente de muitas outras pessoas que às vezes fazem, porque é mais fácil, tem mais concurso, porque hoje em dia se vê muito isso, né? Uhum. Mas eu sempre quis, eu sempre gostei, dava aula para boneca quando era criança. Então, assim, é uma coisa que eu tinha comigo. Aí fiz o concurso, passei, comecei a trabalhar. Depois de um bom tempo, eu falei assim, mas eu não posso ficar só como professora, porque as coisas evoluem. A educação, ela anda na velocidade da luz, as coisas mudam muito. Eu não posso ficar para trás. Tem muita gente nova chegando. É verdade. Aí eu falei, preciso de uma faculdade. Partiu pedagogia. Parti para a faculdade, vamos para a luta. Consegui passar no vestibular do CEDERJ. É uma faculdade semipresencial, porque a gente estuda à distância, mas faz as provas no polo. Sim, eu estudei também no CDS. Então, eu tive que fazer. Você tem que ter compromisso, você tem Muito. que ter, não é? É uma rotina pesada. E eu fiz. Na época, na minha região por aqui, não tinha. Itaperuna ainda não tinha, quando eu comecei a fazer. Porque Itaperuna era mais fácil Sim. para sair de Cardoso para vir. Não tinha como. Eu tive que fazer em Bom Jesus. O Rogério, mais uma vez, entra na história. Porque ele me levava, ficava final de semana, eu trabalhava a semana inteira, durante o dia, manhã e tarde. Sábado e domingo, eu passava no polo em Bom Jesus. O dia inteirinho ele ficava me esperando. Eu fazendo as avaliações, estudando, e ele me fazendo as perguntas, e eu falava assim, hoje eu tenho prova, me ajuda, fala pra mim, mas eu não sei. Eu falei, não, eu vou falar pra vocês e fico olhando o livro. E foi dessa forma, aí eu consegui terminar pedagogia. Quando eu terminei pedagogia, teve concurso novamente. Eu falei assim, agora é hora de conseguir uma outra matrícula. Porque eu tô com tudo fresco na minha mente. Aquilo tava assim, fervilhando. Eu fiz um concurso novamente. E Deus me abençoou mais uma vez. Lá em Campos também. Lá em Campos. Hoje eu trabalho lá com 2 matrículas na mesma escola. Escola Municipal Professor Daci Ribeiro. Que isso, conseguiu encaixar as duas na mesma escola, então. Na mesma escola. Que bom. Cristiane, a gente falou a gente já entrou direto na sua carreira profissional, mas antes disso, Cristiane, só pra gente fazer uma pergunta clichê que a gente tem no nosso podcast, que é como que você se define? Quem é Cristiane? Não vou ousar a falar seu sobrenome aqui pra mim não errar, né? Porque eu tô com medo de errar, mas você até deixou uma colinha pra mim, Cristiane Mouta, né? Isso. Meu nome é Cristiane Begair Figueiredo Mouta. O Begair, muita gente acha que é sobrenome, mas não é. Eu tenho nome composto. Sim, é entendi. Cristiane Begair. Então, como que você se define, Cristiane Begair? Olha, eu me defino como assim, uma pessoa que tem muita força de vontade e principalmente muita fé em Deus. Eu sou uma pessoa de fé. Eu me emociono quando eu falo disso. Porque eu vejo a presença de Deus todo o tempo. E isso é o que me define. Simples assim. Mais pra frente um pouquinho a gente vai ver também sobre sua trajetória de fé, né? Porque eu sei que você tem muita coisa pra falar sobre o que é a fé pra você, né? Isso, tenho sim, tenho. Porque eu comecei falando assim um pouco da minha vida, né? Da minha trajetória até onde eu saí Profissional. e onde eu cheguei. Uhum. Mas a gente tem vida.
né, como ser humano atrás do profissional, né? A gente continua sempre em busca de coisas novas. Eu não parei, eu continuei falando isso daí da faculdade, mas eu não parei. Hoje em dia eu estou estudando. Eu estava ali atrás, ali, você me viu ali com um Sim, vi. notebookzinho, estudando. Eu faço uma pós em educação infantil, psicopedagogia. Eu sempre procuro estar um pouquinho à Caminhando à frente, frente. caminhando no meu tempo, porque eu acho que eu não posso deixar a gente envelhecer é uma coisa e a gente ficar desmotivado porque está envelhecendo é outra. Com certeza. Independente do que você passe. Então, mediante tudo isso, assim, eu continuo criando alguma coisa para fazer, alguma coisa. Eu sempre quero fazer alguma coisa, melhorar. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente está aqui para isso, para ser melhor, para ser melhor. A gente aprende para ser melhor, porque senão não está adiantando de nada o que eu aprendo, o que eu faço, o que eu vivo, é sempre para ser melhor. Sempre para ser melhor. Com certeza. E já que você citou que você está estudando, está caminhando à frente, tem algum objetivo especial ou é É conhecimento, é conhecimento. É sempre isso. Porque eu acho que, assim, eu já tô com 20 anos de carreira. Passa rápido, né? Eu já tô com 20 anos de carreira. Então, assim, eu quero sempre aprender um pouquinho mais. O que eu posso fazer? Eu sou apaixonado por alfabetização. Sempre gostei. Eu trabalho com crianças pequenas. Eu gosto daquele início da pré-alfabetização. Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar o meu fazer pedagógico? O que eu estou fazendo que não está dando certo, que eu possa aprender para melhorar? É isso que eu quero. E gerar frutos no futuro. Isso. Educação é tudo. É por isso que a gente tem que valorizar os professores, né? Minha mãe também é professora. Aí, tá vendo? Passou no concurso com 18 anos. Hoje ela tá com 62. Olha que beleza. E até hoje não aposentou, né? Porque é apaixonado pela educação, né? A educação, ela faz isso, ela mexe isso com a gente. Às vezes a gente ouve assim, não sei como é que se aguenta, como é que dá, mas a gente consegue, porque muitas vezes a gente não tem o suporte necessário, a gente não tem a estrutura física necessária, a gente não tem o material que a gente precisa, mas a gente dá jeito. A gente sempre dá jeito Tem para que ser. fazer o melhor. Como diz o professor Cortella, a gente sempre dá jeito de fazer o melhor que pode nas condições que a gente tem. Com certeza. Agora, pra gente. Eu gostaria que a gente destacasse aqui neste momento o que você tem pra falar pro pessoal de casa sobre sua carreira profissional, um momento da sua carreira profissional que você viveu. A gente comentou um pouquinho aqui, talvez o início, né, que você falou, que morou em São Fidélis, mas tem alguma história, alguma coisa que você destaca na sua carreira profissional? Então, o que eu vejo assim de mais importante na minha carreira, as coisas que eu já fiz, é o incentivo que eu tive, que eu comecei falando com você, lá de trás, da minha mãe, dos meus pais, principalmente da minha mãe. Ela é uma pessoa que via além do tempo, sempre à frente, porque uma pessoa que você fala assim, como eu te falei, semi-analfabeta, que tem essa visão, é coisa de Deus. Porque ela falava assim, tem que estudar, tem que ver além, é sempre para frente. Então, foi assim, a parte que mais me impulsionou, a parte que te deixa com raízes, aquela coisa que te marca, que te segura, e o que a gente tem para deixar para a juventude de hoje. Porque eu sei que educação, muitas vezes a gente fala assim, no futuro vai acabar não tendo professor, porque a gente vive tempos difíceis. Mas a gente vive tempos difíceis na educação, porque a gente vive tempos difíceis nos lares. A inversão de valores está trazendo essas crianças para a gente. Por isso que a gente tem que se preparar, a gente tem que ter conhecimento para saber como lidar com esse novo mundo, com essa nova clientela, vamos dizer assim, que a gente recebe. E acaba, vamos dizer, se tendo uma cobrança maior da escola, né? Eles cobram educação em todos os sentidos da escola. Isso é uma cobrança que você não se torna mais o professor de ensinar a ler, escrever, português, matemática, ciências.
você acaba fazendo parte de todos os outros sentidos da vida daquela criança, e às vezes era uma outra parte que era para ter sido feita em casa, para ter sido construída dentro do lar. Porque valores, saber dizer bom dia, obrigado, por favor, com licença, isso é coisa que se aprende aonde? É em casa. Então, o que a gente está recebendo hoje, muitas vezes, vem com essa deficiência. Vem faltando essa parte. E a gente acaba sendo cuidador, psicólogo, assistente social e por aí vai. É tudo. É tudo. Pai também. Isso. E mãe também. E muitas vezes, uma referência de amor, de carinho, que eles não têm. É verdade. Ô, Cristiane, conhecemos um pouquinho sobre a sua profissão, né? Que é maravilhosa, sem dúvidas. Um pouquinho de como que você se formou. Só que eu sei que a vida, ela traz alguns momentos difíceis, né? E só que às vezes esses momentos difíceis são para a glória de Deus, são para a gente poder crescer, amadurecer, se fortalecer. Então, e eu creio que esse momento foi um momento que marcou a sua vida, né? Marcou a sua trajetória. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né? Sobre esse momento e também como que isso, outras pessoas que possam passar ou estão passando pelo que você passou, o que que você pode deixar para elas hoje, contando tecnicamente tudo que você passou, mas o que que você pode deixar para elas, para que elas possam se manter firme, né? Saber do propósito que aquilo tem. Então, a gente assim não imagina o que pode acontecer com a gente. Você está levando uma vida normal, você está trabalhando, está tudo fluindo, os problemas normais que a gente tem, porque a gente é ser humano, sempre vai ter. No meio disso tudo, eu descobri um câncer de mama e foi uma coisa assim, um susto, é um baque que ninguém espera, né? E eu sou assim, meio desligada às vezes comigo, eu me preocupo muito com todo mundo, me preocupo com as coisas, mas assim, eu acho que eu tô bem, não preciso, eu não tô sentindo nada, eu sempre falei isso, tô sentindo nada, eu vou ao médico, pra quê? Né? Só que eu sempre fiz assim, algumas coisas de rotina, né, que as mulheres sempre fazem e tal, só que a gente passou um período grande de pandemia que lembra que ficou aquele negócio assim, só vai se for A única preocupação foi só Covid, o resto todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu dos outros problemas. Justamente nesse período de pandemia, no final disso, eu tinha feito uma cirurgia em 2018. Eu tinha um mioma e tal. Aí, logo depois, eu fiquei bem, me recuperei. Aí, eu falei assim, deixa passar esse período de pandemia que eu preciso voltar. Eu preciso ver como é que eu estou. Quando eu estava com esse pensamento, já todo mundo já voltando, tal, eu falei, vou marcar o médico para ir. Eu já estava perto de marcar o médico para ir, deitada, meu marido falou assim, você tá com um carocinho aqui. Eu achei até que fosse brincadeira, porque o Rogério assim meio que brinca muito. Às vezes eu não sei se ele tá falando sério, se ele tá brincando. Aí eu falei, é sério? Deixa eu ver. Aí ele falou, não, você vai sentir. E eu realmente, no toque, dava para sentir. Aí a gente ficou preocupado, né? Porque a priori a gente não sabe do que se trata. Ficamos preocupadas. Aí, preocupados, eu vim aqui para Itaperuna, fui bem atendida, descobrimos. Aí fez aquele processo todo, exames, né? Aí faz mamografia, faz ultrassom, e do ultrassom te indica biópsia. Fiz a biópsia. No dia que a gente pegou o resultado da biópsia, ele falou assim, você vai abrir? Antes de estar na presença do médico? Falei, vamos abrir, vamos ver. Vou abrir. Aí eu olhei, sugestivo de carcinoma. Dá aquele engasgo, a garganta dá aquela fechada, né? Aquele nó. Uhum. Eu falei assim, se tiver de ser pra mim, vai ser, porque doença não foi feita para dar em pau. Tem gente. Com certeza. Então vamos lá. Aí o médico falou, olha, realmente e vai precisar operar. Aí fomos para casa. Eu passei esse período todo sem falar nada com ninguém. Só a minha família que sabia, meu marido e meus filhos. Porque eu não queria preocupar as pessoas, meus irmãos, minha mãe já estava de idade.
Eu falei assim, eu não quero preocupar sem ter certeza. Aí eu falei, quando eu pegar o resultado da biópsia, eu falo. Quando eu peguei o resultado da biópsia, a gente foi para casa, aí a gente teve que falar. Aí foi aquela choradeira, preocupação, né? Mas Deus é maravilhoso, porque nesse período, assim, num curto período de tempo, coisas que às vezes tem muita gente que não consegue resolver rápido, a gente sabe que é burocrático. Eu não tinha como fazer um tratamento particular, eu não tinha grana para isso, é muito caro. E eu descobri, algumas pessoas falaram pra gente, a gente já sabia que existia o Hospital do Câncer, né, a Fundação Cristiano Varela em Muriaé. E meu irmão, a minha cunhada, conhecia algumas pessoas e chegou pra gente, falou, ó, tem gente daqui que se trata lá e que conseguiu fazer. Aí eu falei assim, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. E a gente começou a agilizar, Rogério correndo atrás. Eu agradeço imensamente uma pessoa que é irmão de maçonaria de Rogério, que correu, que me ajudou, a gente desesperado como chegar, como entrar, a gente não sabia como fazer para entrar, o sistema, né? E para resumir para você, a cirurgia ia sair antes do que sairia aqui em Itaperuna. Aí eu tinha falado para Deus, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu tô em dúvida, eu sei que lá é longe, o tratamento vai ficar difícil, mas se tiver que ser, quando eu for no médico lá, que ele me marque a cirurgia para antes do período de Itaperuna. Porque se não for, eu vou ficar aqui mesmo. E não é que foi. O médico abriu a agenda. Você já está com os exames todos prontos. Falou para mim, vou marcar para tal dia. Isso foi em novembro de 22. Aí eu fiz a cirurgia. Fiz o tratamento. É um tratamento dolorido. É muito doloroso. Doloroso porque a gente passa por... Muitas mulheres sentem enjoo. A gente, além da quimioterapia, a radioterapia, tem a questão cabelo, né? Porque a maioria, são poucas que eu vejo que não cai. O meu começou a cair assim na segunda semana de tratamento. Caiu, mas caiu assim com força. Aí é um momento que a gente, como mulher, dá uma baqueada. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, ó, tá caindo. Então vamos tirar tudo logo. Que aí é uma dor, um sofrimento só. Passou a máquina. A gente ri, mas foi difícil, não foi? Foi difícil, foi difícil. Aí eu falei, vai tudo de uma vez só, porque eu sofro de uma vez só. E aí foi. É um tratamento muito doloroso, muito difícil pra gente. Mas graças a Deus, eu falei que passou. Que deserto, o meu pastor ele sempre me ensinou isso, ele fala isso. Deserto é lugar de passagem, minha filha. A gente não fica. E realmente é. Fiquei 1 ano e quase 8 meses, né, no tratamento. Agora que eu fui liberada das medicações no hospital. Faço agora só a medicação oral. Sim. Muito bem. Mas tem que fazer um acompanhamento, né? Sim, sim. Aí eu continuo fazendo a medicação oral, que ela vai aí no mínimo 5 anos. E o acompanhamento, os exames periódicos. Sim. E, Cristiane, o que você destaca aqui? Qual foi o momento mais difícil? Foi saber a notícia? Foi o tratamento? Foi a cirurgia? Olha, a cirurgia até que foi bem. Eu acho que, assim, 2 momentos mais complicados para mim, eu não sei para minha família, como eles sentiram exatamente assim, para mim foi o momento tal ou foi o momento tal. O momento da descoberta que a gente tem a intenção ou a pretensão de que a vida da gente é assim, é por acaso, que as coisas acontecem naturalmente, que Deus é como se fosse uma obrigação de Deus, você abrir o olho, acordar, amanheceu, dormiu de novo e que tá tudo certo.
Aí te dá uma sacudida, de repente, de que não é assim, que você, ao abrir os olhos a cada manhã, você tem que agradecer, porque não é obrigação de Deus. Você tem que ser grato, porque você acordou aquele dia, porque você está vivo, porque você está com saúde, porque você tem um trabalho. Então, é um despertar. Então, esse momento da descoberta foi difícil. Foi muito difícil. O outro momento difícil foi nesse dia que eu raspei minha cabeça. Nesse dia, para mim, parece que cai a ficha. Porque eu fiz a cirurgia, eu passei bem da cirurgia, 1 mês, eu já estava começando a mexer meu braço, fazendo meus exercícios. Mas eu entendo que, como mulher, a gente se preocupa muito com essa questão da aparência. Eu tinha medo de ficar mutilada na cirurgia, né? De tirar. Aí eu vi que não, porque não precisou tirar a mama toda. O meu médico, eu tenho muito que agradecer a ele, o mastologista Dr. Renê, lá da fundação. Ele fez um trabalho maravilhoso. Costumo falar assim, olha para mim, nem parece. Nem parece. Não dá para perceber. Então, assim, eu fiquei confortável depois que eu vi o resultado. Aí, com a questão do cabelo, eu fiquei, assim, emocionalmente abalada. Mas foi, assim, momentâneo também. Sim. Eu me assumi careca, porque eu comecei usando lenço, tal. Eu usava lenço para ir nos eventos, para ir nos lugares, para ir para a igreja. Depois eu falei, quer saber? Eu sou muito mais do que um cabelo. Eu sou muito mais do que um corpo. Então, a minha família está comigo. Meu marido, ele me ama. Não é pelo meu corpo, é por quem eu sou. A minha família me ama pela pessoa que eu sou. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Aí, quando eu comecei a me aceitar, aí eu acho que as outras pessoas te aceitam também. A gente tem que se achar bonita. A gente tem que se gostar. Com certeza. Porque se a gente não se gostar, as pessoas começam a te ver também com um certo preconceito, um olhar diferenciado. Quando você vai... Como se você estivesse retraindo, se afastando e automaticamente as pessoas vão te afastando junto. Isso. Quando você vai, que você fala assim, não, eu sou bonita assim, eu sou eu agora, eu sou eu assim. Então, ou me ama ou me deixa. E foi assim. E eu fui e consegui passar. Então, assim, foram os piores momentos. O tratamento não é fácil. Quando chega um período que foi a químio e a rádio junto, a gente fica bem caído, bem caidinho. Mas eu não deixei de caminhar. Eu, às vezes, eu tava com um prego, mas assim, não aguentando. Eu falava assim, eu vou caminhar, porque a minha saúde depende disso. Eu tenho que ir. E fui. Você falou de fé no início, né? Como que foi sua fé durante todo esse processo? Então, eu creio que Deus coloca a gente em lugares onde Ele vai ter pessoas que precisam ouvir ou estão pior do que você e precisam de ouvir alguma palavra, algum consolo, precisam de algum carinho, precisam de um abraço. E lá no hospital, a gente espera muito. Todos os dias eu ia para aquele hospital. Fiquei 1 mês na época de rádio, indo todos os dias. Uma partezinha para fazer a rádio, 1 vez por semana fazendo a químio. No outro dia voltava de novo, no mesmo horário, para fazer rádio. Então, todo dia eu conhecia pessoas. Todo dia chegava alguém pra gente. E muitas vezes, pessoas assim desesperançosas, pessoas com a autoestima totalmente baixa. E eu creio que Deus me usou nesse tempo para levar autoestima, para levar uma palavra de apoio. Se esse foi o propósito de Deus com essa doença na minha vida, valeu a pena ficar doente. Valeu a pena ficar. Porque alguém que precisava pode ter sido tocado. Se uma pessoa ouviu e foi tocada através de alguma palavra minha, não minha, mas que Deus tenha colocado na minha boca para falar, já valeu a pena.
você, naquele momento, você se sentiu desestabilizada? Assim, a gente falou de fé, né? Sua fé Aham. estava em teste? Você sentiu isso em algum momento? Olha, eu não me desestabilizei em momento nenhum. Eu não vou dizer pra você que eu não chorei, que eu não tive momentos tristes, momento que a gente tá um pouco para baixo. Ser humano. Eu acho que isso é do ser humano. Você tem momentos que você não está bem, mas isso não foi geral. Isso não foi regra, foi exceção. Alguns momentos, né? Momentos de um pouco mais de dor, momentos de um pouco mais de enjoo, momentos de um pouco mais de tristeza. Teve sim, teve momentos de chorar, mas não foi a regra na minha vida. Porque eu sempre soube que eu tinha um Deus e que Ele está acima de todas as coisas e que Ele pode. E eu aprendi, acima disso, antes disso, de que se Ele fizer o que eu quero, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus, como diz a música. E a vontade dele é que tem que prevalecer. Todas as vezes que eu oro, eu falo com o Senhor, eu digo o seguinte: Senhor, eu desejo isso, o meu coração humano, a minha vontade humana. Mas se não for da tua vontade, mesmo que eu queira, não faça. Porque eu sei que não vai dar certo. Verdade. E Deus, eu tenho certeza que foi o que mais te deu força durante esse período. Sim, Mas, a força vem toda dele. Cristiane, além de Deus, o que mais te fortaleceu nesse período? É o apoio da minha família, incondicional. Eles me deram apoio incondicional, suporte emocional, suporte financeiro, suporte em todas as áreas que você possa imaginar. Para completar, nesse período tão difícil, a minha mãe faleceu. A minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Todas as vezes que eu chegava de manhã na casa da minha mãe, ela estava de joelhos, no cantinho da cama dela, orando. Toda a família, por todos nós. Eu aprendi isso com ela. E a minha família, mesmo perdendo a minha mãe, eles me deram todo esse suporte. Meus irmãos, meus filhos. Meu marido eu não posso nem falar, porque também me emociona muito falar da minha família. Ele deixou o trabalho para me acompanhar durante todo o tempo do meu tratamento. Eu não sei se algum dia, de alguma forma, eu vou conseguir retribuir isso, não sei. Mas me acompanhou. Meus irmãos, eles não deixaram faltar nada, nada para mim. Mesmo meu marido estando desempregado, eles estiveram ali o tempo inteiro. Você precisa de quê? E mesmo quando eu falava que não precisava, aparecia Pix na minha conta. Ó, esse aqui é para você e para Muriel hoje. Esse aqui é para vocês almoçarem hoje. Esse aqui é para ajudar a pagar aluguel, que vocês vão ter que ficar lá, porque não tem como ir e voltar todo dia, durante o período de rádio, né, que é todo dia. Sim. Então, assim, os meus amigos, o pessoal da minha escola, eles fizeram sem eu saber, compraram, eu não lembro nem se foi, acho que foi um ventilador, e fizeram uma vaquinha na comunidade onde eu trabalho, entre os amigos, em outros lugares que eles frequentam. Quando eu voltei, eles foram à minha casa, algumas amigas, né? Fizeram uma reunião na minha casa, mas foi surpresa totalmente, porque eu não sabia. Me entregaram um envelope, uma quantia em espécie, e falaram assim, ó, esse aqui é para ajudar a você pagar o aluguel, o período que você ficou em Murié. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E quem move corações para fazer isso? É sempre Deus. É por isso que eu tô falando com você. É sempre Deus.
Porque às vezes a gente espera um milagre, as pessoas esperam milagres, algo surpreendente, como se fosse algo mágico. Falar de Deus. Algo mágico. Deus está fazendo a mágica através de pessoas, usando pessoas para te abençoar. É o processo, né? É isso aí. É o processo. É desse jeito. Assim, se emociona, mas a gente fica alegre hoje, né? Sim, Por tudo que viveu. Mas é uma emoção, é uma mistura. É uma mistura. Eu falo que eu sou uma pessoa, a minha família tem muito disso. Ri e chora com muita facilidade. Então você não sabe se você está rindo ou se você está chorando. Porque a gente se emociona, mas a gente ao mesmo tempo se alegra. É uma emoção de alegria, de ver as coisas acontecendo, o poder de Deus agindo na sua vida através de outras pessoas. Por isso que a gente tem que aprender, que eu falei da questão de evoluir, de crescer, de amadurecer, para poder também abençoar a vida de outros. Porque a gente recebe a bênção para abençoar a vida dos outros. Que bacana, né? Ô, Cristiane, eu gostaria de, pra gente também não tomar muito seu tempo, mas eu gostaria de fazer mais 2 pedidos, 2 perguntas. Sim. A primeira, qual foi o principal, talvez você já até citou na nossa conversa, mas qual foi o principal aprendizado durante esse período? E a segunda pergunta o que você pode deixar para as mulheres, né? Em específico, né? Para as mulheres que estão passando por esse momento ou, na verdade, no meio do processo, né? A gente não pode falar para uma pessoa que não descobriu, que não tem... Mas sim, para as mulheres que estão no meio desse processo. O principal aprendizado é de que a gente tem que se olhar. A gente tem que se gostar. Se amar. Para você amar outros, tem que se amar. Então, não deixa de fazer as coisas que você gosta, não deixa de viver. Porque eu voltei com uma sede de vida. Eu voltei com uma vontade de fazer as coisas, mesmo com as minhas limitações, porque elas ainda existem, mas eu voltei com essa vontade. É como se eu tivesse ganhado assim um gás novo. Sim. Para fazer as coisas, para querer, para sair. Porque às vezes a gente pensa muito assim, trabalho, eu faço isso aqui, mas eu ganho pouco, meu dinheiro não dá. Aí você fica ali, trabalho, casa. E quando chega a hora que adoece, você não é obrigado a fazer? Você não é obrigado a gastar o pouco que você tem ou que você não tem, contar com a ajuda dos outros? Então, lógico que a gente não vai sair fazendo besteira por aí, né? Porque a gente tem que ter consciência e limite do que a gente tem, do que a gente pode. Mas dentro do seu mínimo, você consegue fazer um mínimo que proporcione lazer, que proporcione paz, que proporcione reunião de família. Eu tô prezando muito isso. Isso aí é uma dica que eu São as coisas simples. Simples. E para as mulheres que estão passando por isso, se cuidem, se toquem. Não deixa acontecer, eu tô achando que eu posso ter, eu senti um caroço, mas deixa para depois. Não deixa, não. Porque quanto antes for descoberto, quanto antes eu começar a me cuidar, eu tenho mais chance de cura, eu tenho mais chance de acontecer rápido as coisas. Porque às vezes tem mulheres que têm medo, têm preconceito, e deixa para fazer só mamografia no Outubro Rosa. Sim. Acha que é só no mês de outubro, aí esquece depois das coisas, né, da vida, da saúde. Então, sentiu, ou mesmo que não esteja sentindo nada, porque eu não sentia nada. Não sentia. Se eu fosse esperar sentir para fazer mamografia, para fazer uma ultrassom, para ir ao médico, eu não iria. Eu não ia fazer porque eu não sentia. Vou sendo sincera pra você, eu não sentia nada. Nada. Então, assim, façam regularmente exame, principalmente as que têm mais de 40, que a gente sabe, né? Que chega na fase que eu estou, a probabilidade é maior. Então, se cuidem. Não esperem o Outubro Rosa para fazer mamografia. Façam.
regularmente, porque aí o tratamento pode acontecer antes e a chance de cura é assim, 100%, enorme. Esse é o meu recadinho para todas as mulheres. Prevenção é o melhor remédio. É o melhor remédio. Já dizia minha mãe, é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Cristiane, eu gostaria de te agradecer, tá? Por este momento. Essa pequena entrevista que a gente falou um pouquinho sobre a sua carreira profissional, destacando, né? Sobre esse momento difícil que você passou. Porque, assim, a gente tem que levar para as pessoas coisas boas, né? Isso, e quanto mais mulheres falarem, às vezes as pessoas têm preconceito de falar aquilo que vivem, né, não querem falar. A gente tem que falar sim, para que outras se informem, tenham conhecimento e não passem, não deixem passar, né? E que comecem a se cuidar logo, o quanto antes. Eu que agradeço imensamente, foi um prazer falar com você. Manda um beijo aí pro Rogério, pros seus filhos, amores. Manda um beijo pra eles aí. Rogério, eu não tenho nem palavras para falar do meu marido, é uma bênção que o Senhor colocou na minha vida. Muito obrigada, meus amores, Gabriel e Gabriela, amo demais meus filhotes, meu irmão Wilson, minha cunhada Bianca, agradeço demais, direcionaram assim muito para mim. A Mara, o Lauro e a vocês aqui do Invictus Podcast. A gente que agradece. Muito obrigada pela oportunidade, tá? Que Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho. Gente, eu me senti aqui assim, ó, paparicada. Ficou à vontade? Cafezinho, aguinha. Gente, que delícia. Adorei. Que bom que você gostou, né? Então, seu esposo está bem acolhido quando ele vem pra cá, né? Ele está, agora eu já sei. E você vem também. Agora eu vou falar assim, pode ir tranquilo para Itaperuna. Olha só, agora me gerou uma grande dúvida aqui também, tá? Eu não sei quem que é o jornalista, se é você, a jornalista, ou o Rogério, porque você também fala tão bem quanto ele. Ficou até difícil, Cristiane. Ai, obrigada. Que isso. Aqui, mas assim, mais uma vez, foi um prazer, foi uma honra. E sempre que você precisar da gente, quiser vir cá conversar, bater papo, estamos à disposição. De repente, a gente não sabe, veio um especialista aqui no nosso programa, e nada melhor que um especialista e uma pessoa que já enfrentou para falar detalhadamente sobre aquela... Estou à disposição de vocês, a hora que vocês quiserem. Então tá bom, a gente já sabe que pode contar com você. Muito obrigada. Ó, eu vou dar uma dica, pessoal. Segue o Invictus Podcast. Isso aí. Isso que a gente gosta. Aqui, a gente se despede aqui do programa, mas logo após aqui, vou me despedir já, dando tchau pro pessoal de casa, mas logo após aqui, vai ser uma surpresa para você assistir depois, mas eu creio que você já tenha conhecimento sobre isso. Vai passar um vídeo também, uma homenagem que foi feita para você. Oh, meu Deus, meu coração! Bom? Depois, quando a entrevista sair na íntegra, você vai assistir. Depois, quando você estiver por trás da câmera, né? Você vai assistir, né? Bom, claro que eu vou. E então, pessoal de casa, um abraço. Valeu, tá? pessoal. Assiste tudo de lá, bom. Curte o Invicto Podcast, tá? Isso aí. Um beijo para todo mundo. Tchau. E fiquem com o vídeo da Cristiane Begair Figueiredo Mouta. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia no fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que
que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Paciente Cristiane, ela fez toda a quimioterapia dela e hoje ela está finalizando a quimio, hoje é a última quimio dela. Queria que vocês batessem palma para ela. São bênçãos infinitas na vida da gente. Muita luta, mas a vitória é garantida. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto.